Bom dia, eu sou o Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. O jornalista Nivaldo Miranda é o entrevistado de hoje em Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Ambientalista, ele é coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco. Bom dia, Nivaldo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Contextualizando. Bom, eu gostaria de saber inicialmente a sua opinião, principalmente como ambientalista, do efeito, não só ambientalista estudioso das coisas do São Francisco, do efeito da chamada PEC das praias em relação à Foz do São Francisco. Quais são os impactos principais? Veja bem, no caso desse projeto de emenda constitucional, eu considero essa iniciativa lamentável, os efeitos sobre o Rio São Francisco em particular, e os seus afluentes, ele não é de grande monta, porque os terrenos de marinha que estão no foco, né, dessa PEC, os terrenos de marinha, eles se situam ao longo do litoral e nas ilhas, lagunas e nas margens dos rios, até onde elas sofrem influência das marés. Então, do ponto de vista do Rio São Francisco, isoladamente, ela pode atingir uma área que é diminuta, entretanto muito significativa, que é a área estuarina, ou seja, a foz do rio. E é importante a foz do rio, é evidente, porque aí se dá um encontro da água doce com a água do mar. É importante porque exatamente aí você tem ecossistemas que são fundamentais para a reprodução, não só da vida fluvial, como também, sobretudo, da vida marinha, ou seja, da vida aquática em geral. E nós temos ali na Foz do São Francisco, não é, uma formação de restinga, de dunas, mas sobretudo de manguezais, que são importantíssimos, até porque ali próximo tem um dos maiores bancos de camarão, não é, do nosso país. Não sei nem como ele se encontra atualmente. E agora, com a diminuição das vazões e aumento da intrusão salina, ou seja, a água do mar está entrando ao rio cada vez mais. Então, a importância desse ecossistema é fundamental, porque as pessoas gostam muito de oferecer a nossa gastronomia, caranguejo, camarão, ostras, o que você imaginar, né? E depois esquece que é preciso que haja condições de vida para que você possa ofertar essa gastronomia. Se você destrói, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro, nós estamos caminhando para, digamos assim, para um retrocesso muito lamentável. Mas, Anivaldo, o que é que preocupa em relação especificamente à Foz do Rio São Francisco, essa PEC das praias? Seria o que, digamos, edificações, construções de imobiliário? Sim, porque muito embora os manguezais sejam ecossistemas protegidos, até por lei estadual aqui em Alagoas, nada disso tem impedido que, por exemplo, ali na Foz do São Francisco, os manguezais, principalmente do lado de Sergipe, tenham sido agredidos já a um nível quase que incontornável. Porque as pessoas não respeitam a legislação, né? As pessoas acham que a legislação do meio ambiente ou as leis ambientais são inferiores às leis que regem normalmente o resto da vida da sociedade. Isso precisa acabar. Uma lei ambiental, ela deve ser tão respeitada quanto qualquer outro tipo de legislação. E, de fato, né, essa PEC,
ela é emblemática não só porque atinge a foz do Rio São Francisco, mas ela atinge os milhares de quilômetros de todo o litoral, com todas essas formações que são fundamentais, como eu já disse, vegetação de restinga, manguezais, e por uma série de outros fatores, né, esses 33 metros que conformam os terrenos de marinha, a partir da maior pré-mar, ou seja, ali onde a água chega mais dentro do continente, eles inclusive são uma faixa diminuta. Em outros países essa faixa de proteção é muito maior. E é correto que ela fique sob o domínio da União, como sempre foi. Porque na medida que você repassar isso para municípios e estados, né, com toda a fragilidade, né, que a legislação ambiental tem, e com toda a força que o poder econômico, infelizmente, exerce, não é, na contramão da questão da sustentabilidade, é mesmo que, de fato, você abrir as porteiras para uma ocupação ainda mais indevida do litoral, e uma coisa que é perigosa, porque nós estamos tendo, né, a partir de agora, a possibilidade de um aumento do nível da água do mar, e, portanto, você vai ter problemas de erosão marinha em todo o litoral brasileiro. Esse assunto do avanço do mar, eu quero abordar com você daqui a pouco ainda, nessa edição de Contextualizando. E em relação ao São Francisco, à Foz de São Francisco, a gente observa através de imagens aéreas, sejam vídeos ou fotografias mesmo, que já existem bastante condomínios implantados ali nessa região. E, naturalmente, avançando sobre coqueiro, sobre a área de restinga, sobre a área de mangue. Até que ponto isso preocupa a você como integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco? Me preocupa porque, como eu tenho enquanto jornalista, procurei ter uma aproximação com a questão ambiental, né, eu ocupei aqui algumas funções no estado de Alagoas, sobretudo enquanto secretário de Meio Ambiente, já faz um bom tempo, mas desde aquela época, ou seja, há mais de uma década, muito mais de uma década, nós tentamos fazer o zoneamento costeiro aqui em Alagoas, ou seja, você pegar toda essa faixa costeira, né, que envolve principalmente o território dos municípios que estão à beira-mar, no sentido de fazer um planejamento que lá atrás foi tentado. Aqui, além dos 33 metros essa área de marinha, né? De área de marinha, a Constituição de Alagoas a Nova previa 100 metros, né, de área não edificante, ainda veio do tempo do governo Suruagi, que nunca foi respeitada. E não só não respeitaram as legislações, tem muitos lugares aí onde os 33 metros e os terrenos de marinha sequer são respeitados na sua especificidade, embora as pessoas possam ter usufruto, mas não podem fazer o que querem com isso, entendeu? Então, nessas circunstâncias, foi impossível fazer o zoneamento costeiro, que é o planejamento da ocupação dessa área, que é importante para todo mundo, não só para a população, como para a própria atividade econômica. E, entretanto, isso só faz regredir. E a propósito, não só aqui em Maceió, mas todo o litoral de Alagoas praticamente está tomado por empreendimentos, são construções, né, de imóveis, sejam hotéis, restaurantes, bares, prédios residenciais, e a gente não vê nenhuma providência concreta com relação a isso. Nenhuma, porque o poder econômico, de fato, é quem manda. O falecido governador Eduardo Campos, eu tive o privilégio de encontrar com ele em São Paulo, num evento de recursos hídricos, pouco antes do desaparecimento dele, e foi um privilégio para mim. E falando sobre o nosso litoral, ele me disse: Miranda, quem de fato planeja as cidades brasileiras em toda essa faixa litorânea é a especulação imobiliária. De fato é isso mesmo, né? Você tem em todos os municípios que são costeiros no Brasil,
você tem planos diretores, você tem possibilidade desse zoneamento costeiro, você tem toda uma legislação que incide. Entretanto, o que é que nós estamos assistindo aqui em Alagoas? A privatização completa das praias já é uma realidade. Pergunte a qualquer pescador, aquelas populações centenárias que moravam por ali, o cara não tem mais nem onde colocar a sua jangada. E outra coisa, embora a legislação diga que é preciso, pelo menos de meio quilômetro, você ter uma entrada para tornar a praia de fato um patrimônio de todos os brasileiros, pobres, ricos, remediados, o que seja. Na verdade, se você for aqui no nosso litoral norte, principalmente, está tudo emparedado. Então, na realidade, isso já vem sendo privatizado e da pior forma possível, expulsando as populações que estão ali há 300, 400 anos, cada vez mais para o continente. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e na volta a gente continua essa entrevista com o jornalista e ambientalista Anivaldo Miranda. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, Anivaldo Miranda, que é coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco. Anivaldo, falando ainda sobre a questão do litoral alagoano como um todo, como fazer agora, no nível que se encontra em termos de construções, para se dar um basta, se dar uma solução para esse problema? Existe alguma saída para você, com a sua experiência de tanto tempo nesse ramo? Existe, a começar pelo governo do Estado, não é? Que precisa, de fato, realizar o zoneamento costeiro. E, para isso, pode contar com ajuda e exigir também a ajuda do governo federal. É a primeira medida para você, do ponto de vista macro, você estabelecer um mínimo de racionalidade no uso desse espaço, que é um espaço absolutamente estratégico para o país. Trata do litoral, né? Em segundo lugar, é preciso que os órgãos ambientais e a legislação ambiental seja respeitada. É preciso restabelecer a solidez do licenciamento ambiental. E os municípios precisam ser cobrados para que nos seus planos diretores obedeçam também à legislação ambiental, à sustentabilidade. Não pode ser um faroeste, quem chega com mais dinheiro, entendeu? Vai, ocupa, compra as casas dos antigos pescadores, daquela população que era pobre, mas tinha muita qualidade de vida, né? Todos aqueles que são extrativistas, etc., vão sendo expulsos, porque você chega com um punhado de dinheiro, compra aqueles pequenos sítios, tudo, vai expulsando e vai dando entrada a quê? Isso, inclusive, nem é bom para o futuro do nosso turismo. Você vai trazendo cadeias de arrasto de turismo, de grandes hotéis, que, em geral, pouco compram e interagem com a nossa economia local. Você vai fazendo um enclave, entendeu? Total. Daqui a pouco todo o nosso litoral está alienado. E o único espaço livre que as nossas populações em geral têm, que é exatamente o litoral, a praia, a beira do mar, está sendo subtraído. Quer dizer, querem de fato expulsar a população local, não é? E fazer esse processo de desterritorialização que é uma das coisas mais lamentáveis que podem ocorrer no nosso país. Bom, pela sua experiência, você acha que existe possibilidade, pelo menos em curto tempo, se conseguir a conciliação desses interesses do pessoal nativo, dos empresários e dos órgãos oficiais? Sim, existe, desde que o poder de Estado, a quem cabe fazer a intermediação dos interesses, cumpra com seu papel. Eu me lembro que durante o governo Teotônio Vilela, nós tentamos, junto ao governador, fazer o zoneamento costeiro. Não conseguimos, não é? Mas foi feito um estudo intermediário proposto pela área do desenvolvimento econômico do próprio governo. Foi um estudo que estava muito longe de ser o que nós queríamos, que é o zoneamento costeiro, mas fez um estudo aqui para o litoral norte, não é? Mais ou menos, digamos assim,
conformando algumas coisas interessantes do ponto de vista de uma ocupação correta do espaço. Esse estudo nunca foi à prática, previa você estimular pousadas de charme, evitar estradas asfaltadas, né? Ter muito critério na construção de pontes para você preservar as características do litoral e um desenvolvimento turístico sustentável que unisse a economia agrícola com a economia do litoral, serviços e tudo dentro de uma conformação que pudesse garantir qualidade de vida para daqui a mais 100, 200 anos, que é assim que você planeja. Resultado, o que fizeram aqui foi fazer uma réplica de Porto de Galinhas, que é o pior modelo de ocupação do litoral, aquela coisa mais desorganizada e que no futuro, ao invés de trazer retorno, só vai trazer problemas. Agora, um assunto que interessa a humanidade toda, não apenas aos alagoanos, não apenas quem ocupa o litoral. Pelos seus estudos, pela sua avaliação, realmente procedem essas informações do risco que corremos, eu digo, o ser humano corre com a elevação do nível dos oceanos no mundo inteiro? Sim, tem que se levar em conta. Quer dizer, nós entramos numa nova era de extremos climáticos. Nós vamos experimentar cada vez mais estiagens prolongadas e chuvas localizadas e muito destrutivas e também um aumento do nível do mar, que evidentemente não se faz por igual em todas as áreas do planeta. Mas cada país hoje já deveria estar fazendo o seu dever de casa. Ou seja, o Brasil até tem alguns planejamentos nesse sentido que se chama todo o esforço no sentido de ter resiliência, ou seja, de adaptar o país para enfrentar, como já está enfrentando, está aí o caso de Porto Alegre e do que vem acontecendo ultimamente, ou seja, adaptar e preparar o país para essas novas condições. Não é o que está acontecendo, mas é possível fazer e devemos fazer isso. No caso do aumento aí do nível dos oceanos, é necessário você já começar a estudar em cada região costeira, em cada país, ali onde provavelmente o aumento vai se dar com maiores impactos, onde ele vai se dar com menos impactos, mas você já saber de antemão o que fazer, porque aí na ocupação do espaço, você já vai, de fato, adotando medidas em conformação e em harmonia com todos os fatores, desde econômicos até sociais e culturais, você já vai tomando as medidas que são necessárias para evitar isso aí. Porque senão a conta das catástrofes naturais vai ser cada vez maior e vai chegar o dia que o poder público não vai ter dinheiro para enfrentar crises como essa. Todo mundo está vendo qual é o tamanho, não é, digamos assim, do desastre, inclusive financeiro e do estrago que isso causa. Bom, aqui em Alagoas já existem pessoas, para alguns pode até parecer incrível, mas é verdade, eu conheço. Pessoas estão deixando de morar no litoral para morar na parte alta, já preocupado com a possível elevação dos oceanos. Você acha que já faz sentido se ter essa preocupação logo agora? Não, isso não está muito claro ainda, né? Não está muito claro, como eu disse, você precisaria, de fato, o poder público, não é, criar, e o Brasil já está tentando fazer isso. Eu acho que essa ideia de criar autoridade nacional, né, da questão climática, parece que provavelmente a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai ser nomeada tal, a partir dessa autoridade nacional, criar toda uma política pública de adaptação. E uma delas diz respeito a isso. Primeiro, necessário que você conheça e tenha elementos para estudar e conhecer isso, e a partir daí, sem estresse, sem adiantar as coisas, você começar
aí sim, é de fato orientar ali onde provavelmente vai ser, digamos assim, prudente você fazer isso. Mas, por enquanto, há tempo de você planejar, de você adaptar, sem necessidade de nenhuma corrida, nem... Bom, vamos voltar agora às questões do Rio São Francisco. Houve uma expectativa muito grande com relação à transposição do São Francisco, que terminou sendo, digamos assim, imposta pelo governo federal e está sendo executada bem mais lentamente, mas está em fase de execução ainda. Eu lhe pergunto, Anivaldo, os danos que se esperava que acontecesse, de fato, eles estão ocorrendo em relação a essa transposição? Olha, em relação à transposição e ao Comitê da Bacia Hidrográfica em particular, o comitê nunca considerou que você transpor 120 metros cúbicos por segundo do Rio São Francisco para o Nordeste setentrional, ou seja, as regiões áridas de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, nunca considerou que fazer a transposição dessas águas fosse prejudicar, né, ou abalar. Né? Não era bem isso. O que o comitê discutia, sobretudo, era o fato de que a obra da transposição estava sendo concebida às pressas, né, sem a necessária maturação, sem o planejamento que se impunha, né, por uma série de fatores que era preciso estudar mais e melhor para você conceber uma obra mais sustentável, de retorno mais rápido, etc. Não foi o que aconteceu. Né? Não foi o que aconteceu. Quer dizer, isso criou problemas, porque a obra tinha problemas, sobretudo, por exemplo, de autofinanciamento. Porque para transpor, como eles fizeram, em dois grandes eixos do norte e eixo leste, as águas do São Francisco para todo esse Nordeste setentrional, você precisaria de muita energia. Né? Uma outra concepção teria melhorado isso. Resultado, hoje, né, para abreviar, ainda não há um acordo entre o governo dos 4 estados das bacias receptoras e o governo federal sobre quem vai pagar a energia necessária para a transposição dessas águas. Bom, outra coisa em relação ao chamado Velho Chico. Você poderia nos explicar sobre a campanha Vira e Carranca? A campanha Vira e Carranca surgiu como necessidade de tornar público para o país os dilemas do Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco, ele tem características próprias, por isso é conhecido como o Rio da Integração Nacional. E também porque é o único que, pelo seu curso, atende a 3 recortes importantíssimos do território brasileiro. O norte de Minas, o semiárido brasileiro, ou seja, a nossa região seca, que se estende desde ali do Maranhão até o Espírito Santo, né, com variações diversas, e a região Nordeste. O Rio São Francisco representa 70% da disponibilidade de água doce do Nordeste. Então não é um rio qualquer e não tem plano B. Portanto, o Rio São Francisco tem esse caráter estratégico e é por isso que a gente faz uma campanha no sentido de mostrar ao Brasil que esse rio, que é chamado Rio da Integração Nacional, praticamente divide o Brasil em 2 partes, ele é fundamental para a própria estabilidade geopolítica do nosso país. Bom, para encerrar, uma última pergunta. O que é que o cidadão comum que está nos assistindo nesse momento pode fazer para ele próprio cumprir o seu papel, cumprir a sua parte de preservação do meio ambiente? Olha, cada cidadão ou cada cidadã hoje, em tomando conhecimento e observando o que está acontecendo, pode fazer alguma coisa. Por exemplo, você reciclar lixo. Qualquer um pode fazer isso. Segundo lugar, você não poluir os cursos de água de forma desnecessária. Ou seja, você procurar contribuir para que o meio ambiente que nos cerca, não é? Ele possa nos dar a sustentabilidade que nós esperamos dele. Por exemplo, tem muita gente que
acha normal você cortar uma árvore e não se preocupa com a cobertura vegetal. Então, hoje é o seguinte, para resumir, a crise ambiental do planeta não é só uma questão dos governos, não é só uma questão dos parlamentos, é uma questão do Estado, das empresas, da sociedade civil e de qualquer cidadão. Cada um tem que fazer a sua parte, por menor que seja, se a gente quiser salvar esse planetinha azul que nós estamos aqui nele vivendo. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana.